Bom dia, gente. Ótima segunda-feira para você. Estamos começando o Café Bom Dia e aqui você ficará bem informado sobre o que está acontecendo em Erechim, na região, e notícias importantes a nível nacional. Do meu lado, para trazer mais informações e também comentar essas notícias, Natan Bretenbach e também Daniele Marek. Um bom dia, gente. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia ao pessoal de casa que está nos acompanhando neste início de semana. Eu lembro, vocês podem participar aqui do Café Bom Dia, deixando seus recados, digam pra gente aí da cidade, de onde vocês estão nos acompanhando, marque seus amigos, compartilhe aqui esta live do Café Bom Dia, e o pessoal de casa também pode ir nos questionando e dialogando de uma forma democrática a respeito das notícias, né, Dani? Um bom dia. Isso mesmo, bom dia, Natan, bom dia, Thay, bom dia o pessoal que está iniciando essa semana com a gente aqui no Café Bom Dia. Hoje a gente traz para vocês informações tanto de nível regional como também nacional e também internacional, para que você comece sua semana bem informado com a gente. E agora iniciamos falando da editoria de segurança, né? Aqui em Erechim, no sábado, um homem foi abordado, né, portando uma espingarda em via pública. A informação que nós temos é da Brigada Militar e afirma que na noite desse sábado, uma guarnição da Brigada Militar ela foi acionada pela sala de operações para atender uma ocorrência envolvendo um indivíduo que estava portando uma arma de fogo em via pública aqui em Erechim. No local, a guarnição, juntamente com outras viaturas, fez contato com a parte solicitante, que informou que o portador de arma de fogo seria seu vizinho. Este estaria alcoolizado e ameaçando seu marido após uma discussão. O suspeito foi abordado em frente à residência e, em revista, os policiais encontraram 4 cartuchos de espingarda calibre 20, estando um deflagrado. Foram realizadas buscas no local e encontrado uma espingarda municiada e também engatilhada. O abordado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o registro na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Então aí a gente inicia contando para você o que está acontecendo também na área da segurança aqui em Erechim. Pois é, o crime também contra os animais tem aumentado, né, em todos os municípios gaúchos, e a gente teve a Polícia Civil que apreendeu aves silvestres raras em cativeiro durante uma operação lá em Esteio. Mais de 80 aves foram localizadas pela polícia, que segue investigando os suspeitos. Quantidade de animais e espécies localizadas chamaram a atenção dos agentes. A gente tem uma foto para mostrar para vocês desses animais. Então, a Polícia Civil localizou 83 aves silvestres que estavam mantidas ilegalmente em cativeiro durante uma operação de combate a crimes contra a fauna batizada de Arca, deflagrada no último sábado em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a delegada Luciana Bertolini, Bertoletti, melhor dizendo, da Delegacia de Esteio, a situação foi verificada através de investigação em cumprimento do mandado judicial. Então, a operação teve o apoio também de agentes da Secretaria de Meio Ambiente do município. O alto número e a raridade de algumas espécies, como você está vendo aí na imagem, encontradas, surpreenderam as equipes, de acordo com o delegado regional Mário Souza. Tá? Então, os crimes e os suspeitos seguem investigação de acordo com a Polícia Civil, e ainda outras informações coletadas. Aves eram capturadas por meio de arapucas e mantidas no interior de uma residência sem a manutenção adequada de sua subsistência. Tá aí informação do pessoal de casa. Informação agora voltada a editorias de educação, porque mudanças do Enem e no Enseja estão sendo discutidas no grupo de trabalho do MEC. As mudanças no Exame Nacional de Ensino e no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos serão debatidas em um grupo de trabalho no Ministério da Educação, o MEC, segundo o Diário Oficial da União. As sugestões são que as aplicações sejam feitas 100% digital, para evitar os gastos com transporte e impressão da prova, frequência maior de 2 a 3 vezes ao ano, adaptação das matérias cobradas para que fiquem compatíveis à Base Nacional Comum Curricular e documento que estipula o mínimo a ser ensinado nas escolas. Essas mudanças estão sendo discutidas para serem aplicadas ainda nesse ano, na versão do Enem, que está para acontecer agora no final de novembro, né, começo de dezembro. E ano passado a gente já vinha, né, pessoal, que essas mudanças estavam acontecendo no sentido de trazer
trazer o Enem num formato digital. Muito se foi questionado sobre essa ação do MEC, né? Pessoas aprovavam, outras nem tanto, mas a ideia de continuar com esse formato online persiste ali no MEC, né? No Ministério da Educação. Então, para o pessoal que vai fazer o Enem esse ano, né? Também está aí a informação para vocês que também vai ser digital, então, nessa etapa de 2021. E uma coisa interessante também, Dani, que as pessoas que fazem o Enem questionam, é essa questão de a prova ela não ser no mesmo nível que é o estudo do ensino médio. Isso é um tema assim questionado há muitos anos, né? Os estudantes dizem que o nível da prova do Enem ele é um nível muito alto, que ele não se compara ao nível dos estudos que são aplicados ali durante o ensino médio. Muita gente acaba tendo que fazer o cursinho para conseguir se adequar a esse ensino. Então essa é uma das alterações, né? E outra questão bem interessante também que eles estão colocando é essa questão de aplicar 3 vezes ao ano, pelo menos. A gente tem atualmente a aplicação uma vez por ano, geralmente lá no final do ano, né, novembro, dezembro. Então, realmente são mudanças assim que aí fora essa questão do online, né, são mudanças assim que realmente vão fazer muita diferença na vida do estudante, né, que se prepara ali o ano inteiro para fazer essa prova e tem realmente essas dificuldades. Que bom que agora eles estão vendo, né, na minha opinião, se eles aprovarem essas medidas aí, o online, de fazer mais vezes por ano e também adequar o nível da prova ao ensino médio, acho que vai favorecer o estudante. Acho que principalmente em relação ao meio ambiente, né? A gente deixa de mobilizar uma questão tanto de logística dessas provas, quanto preserva o meio ambiente, porque né, a gente acaba economizando mais folhas. Aí. Também. E sem contar também que esse ano os orçamentos voltados para o setor de educação, né, que partem do MEC, foram reduzidos drasticamente, né? A gente viu que as universidades federais acabaram tendo seus orçamentos comprometidos e isso também interfere na própria aplicação do Enem, que estava ali na discussão no começo de ano se iria existir a possibilidade de fazer a prova esse ano ou ia ser adiada. Até então, o Ministério da Educação confirma a aplicação da prova, né, para final de novembro, começo de dezembro, mesmo aí nas questões voltadas à pandemia do Covid-19, né? A gente continua a aplicação do Enem sem atrasos neste ano, como foi, né, na questão do ano passado. Tá, e vamos falar de vacinação? Isso, então, neste sábado, né, foram aplicados a vacinação para pessoas com 43 anos e hoje, segunda-feira, já inicia, então, a faixa etária dos 42 anos de idade. A informação que nós temos, né, de acordo com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, é que hoje, então, pessoas com 42 anos de idade completos ou também mais já podem fazer a vacinação contra a Covid-19. E aquelas pessoas também que têm agendado a segunda dose da AstraZeneca, elas também podem se vacinar. O horário é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. É necessário levar documentação como comprovante de residência, o CPF, identidade, cartão do SUS e também a carteira de vacinação. Lembramos que fica lá na Central de Vacinação do município, lá na rua Júlio Trombini, 634, no bairro Três Vendas, na antiga Fundação Cotrel. A gente recebeu também mais doses ainda na sexta-feira, né, o que está facilitando bastante também a aplicação da vacina. A Prefeitura aqui de Erechim recebeu na sexta 3.417 doses da vacina contra a Covid-19. Entre elas foram 1.362 da Pfizer-BioNTech, 1.060 do Instituto Butantan, da Coronavac, e também 995 da Johnson & Johnson, né, para aplicação dessa primeira dose. Então, no sábado, né, já iniciou rapidamente essa estratégia de vacinação e nessa semana a gente tem a continuidade, né? A gente vai atualizando você ao longo da semana daí em relação às faixas. Lembrando, né, Thay, para o pessoal que a vacinação da Janssen, ela é de apenas uma aplicação, é uma dose só. Então, o pessoal que faz essa aplicação, né, nesse momento não tem, igual às outras vacinas, a necessidade de fazer a segunda dose. A da Janssen é uma dose única, né, que também facilita e aí, ainda assim ela consegue fazer a aceleração dessa vacinação, né? Erechim, como a gente vinha falando na semana passada, é uma das cidades que mais está vacinando aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E sem contar que agora a gente tem o prêmio do governo do estado, que a gente está aí também disputando esse prêmio para concluir a vacinação aqui na cidade. E que bacana, né, esse incentivo do governo do estado em relação a esses prefeitos que fizeram o possível, talvez quase o impossível, para que essas vacinas viessem. A gente não quer menosprezar, porque até porque o método, digamos, a receita de cada vacina é de uma forma diferente, dependendo da fabricante, mas
Que bom se a gente pudesse ter todas as vacinas como o formato da Janssen, né? Que daí a gente só tem uma vacina, não precisa esperar a segunda dose, enfim, mas que bom que pelo menos temos vacinas e somos aqui na nossa região, a região do estado que mais vacina, né? No estado que mais vacina em relação tanto Erechim quanto a região do Alto Uruguai, estados da Federação Brasileira. Já tem gente participando, a Maria Adelaide Ferenz manda bom dia, boa semana a vocês e a todos. Roseli Darcy Oliveira comenta, bom dia pessoal, lindo e abençoada semana e obrigado pelas notícias. A gente que agradece a sua participação, também a Marli Florcos, que está mandando bom dia aqui pra gente. Chegando por aqui a Maria Camargo, Walter Siebre, a Miriam Tomás, também Fabiano Cleusa Gatti, Vani Teixeira, a Rose Maito, a Tere Carvalhos, a Jaqueline Fole e também o Nelson. Obrigado a todos vocês. Deixem um recado aqui pra gente, digam da cidade de onde vocês estão nos acompanhando. Você que está chegando agora, este é o Café Bom Dia aqui do Alto Uruguai Gaúcho. A gente tem notícia em relação ao Bolsonaro, movimentou bastante aí o fim de semana aqui no sul do país. Bolsonaro participou de um passeio de moto com apoiadores em Santa Catarina, sem máscara no percurso entre as cidades de Chapecó e Xanxerê, no oeste catarinense. O presidente gerou aglomeração de apoiadores. Um dia após depoimentos sobre contato de compra de vacina Covaxin, o presidente fez críticas à CPI da Covid. A gente tem uma imagem também para mostrar para vocês desse passeio que ocorreu no dia 26, ou seja, no último sábado, lá em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, em meio a apoiadores. Então, o passeio começou por volta das 9h20 da manhã, no Distrito Industrial Flávio Baldiceira, melhor dizendo. Depois de percorrer as vias do município, os participantes chegaram por volta das 10h40 no município de Xanxerê. Você confere imagens aí, então. O presidente Jair Bolsonaro, aqui no sul do país, em Chapecó, cidade na mesma região, então, para a inauguração de uma agência da Caixa Econômica Federal lá em Xanxerê. Posteriormente, às 10h50, o grupo retornou a Chapecó e chegou ao local perto do meio-dia. Então, ele fez uma passeata lá, né, uma motociata, melhor dizendo, como ele tem feito nos municípios brasileiros. Em Santa Catarina, o item é obrigatório da máscara, né, e passível de multa no valor de R$500 para quem não a usar em espaços fechados. Lembrando que o governo do estado não informou os custos da operação em relação aí ao passeio que provocou o fechamento do trânsito na BR-282, né, e teve o policiamento dos comandos da 4ª região de Chapecó, também da 2ª região de Lages, da 9ª região de São Miguel do Oeste, da 10ª região de Joaçaba. A gente vê, realmente precisa de uma logística muito grande para o presidente deslocar qualquer município brasileiro. E aí a gente vê todas essas regiões policiais dando apoio, a esse movimento que ele tem feito repetido aí em todo o Brasil. Ele fez ataque, inclusive, à CPI, né? No fim do passeio, o Bolsonaro discursou e fez crítica à CPI da Covid. Abre aspas, ele disse que não adianta provocar, inventar, querer nos caluniar, nos atacar 24 horas por dia, porque não conseguirão. Só uma coisa me tira de Brasil, de acordo com o Bolsonaro. É o nosso Deus. Não vão ganhar no tapetão ou inventando narrativa. Então, fala do presidente do sul do país. Perfeito, a gente traz também informação voltada à questão da política nacional, porque os senadores eles vão entrar individualmente nessa semana com notícia crime contra o Bolsonaro no CTF. Senadores da CPI da Covid vão entrar individualmente e não por meio de comissão com uma notícia crime quando o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, ainda nesta semana, sob acusação de ter cometido prevaricação, ou seja, não ter ordenado uma investigação pelos órgãos competentes sobre as irregularidades na compra da Covaxin. Nós decidimos que, nesse primeiro momento, vamos entrar individualmente com uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro por crime de prevaricação. Não será um ato da CPI neste momento. Institucionalmente, a comissão deixará essas etapas para quando votar o relatório final, disse o vice-presidente da CPI, o senador Randolph. Segundo o senador, a notícia crime será assinada por ele e outros colegas da comissão. Nessa última semana, a gente viu que a CPI aí trouxe várias notícias voltadas às questões paralelas entre o governo federal e também os comitês que estavam acontecendo nas compras de vacina, assim também como alguns dizeres dos próprios senadores voltados a um crime de responsabilidade que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, talvez pudesse ter cometido. Então, na semana a gente já tem aí uma movimentação grande relacionada a isso para,
continuar esse processo agora no Supremo Tribunal. Alguns partidos políticos também já enviaram nota, né, oficializando um pedido de impeachment para o presidente Jair Bolsonaro e segue, então, essas movimentações voltadas à política nacional, que além de causarem uma crise econômica, também estão aí batendo de frente na questão da pandemia do Covid-19, através das irregularidades nas não compras das vacinas, assim também como da demora para a vacina ter começado a ser aplicada aqui no Brasil. A gente fica acompanhando, então, o cenário da política nacional e trazer para vocês as informações. Excelente. Quem nos acompanha também lá de Getúlio Vargas é a Jaqueline Foliá. Obrigado pela sua participação. Tem mais recadinhos chegando aqui. A Maria Camargo manda bom dia, uma palminha. Obrigado pela sua participação. A Juliana Lima também tem uma dúvida. A idade sobre a vacinação é ter completos 42 anos ou fazer até dezembro. Tayane do Carmo. Sim, a gente tem que, então, são 42 anos completos, mas se você tem 41 anos, a informação que a gente tem da Prefeitura é que a partir de amanhã é a faixa dos 41 anos. Eles adiantaram para nós essa informação ainda na sexta-feira, então hoje é os 42 anos completos ou mais, e amanhã daí já é a partir dos 41 anos. Né? A gente confirma essa informação ainda amanhã de manhã, né? Mas a princípio hoje 42 anos e amanhã 41. Perfeito. A gente vai de mais notícias porque a Polícia Federal apreendeu cédulas falsas em Uruguaiana. A gente já viu nos últimos meses aqui em Erechim, logo no início do ano, isso acontecer. Também teve ação da Polícia Federal aqui em Erechim, em um casal que utilizava inclusive notas falsas no comércio aqui da região, não só aqui do município. E lá em Uruguaiana foi semelhante. Tá? A Polícia Federal, com a colaboração dos Correios, prendeu um homem flagrante e apreendeu R$ 1.050 em cédulas falsas enviadas por meio dos Correios na sexta-feira, na última sexta-feira, dia 25 de junho, no centro da cidade de Alegrete. Os policiais federais monitoraram a entrega de encomenda do dinheiro falso e realizaram a prisão do indivíduo após a retirada do envelope no centro de distribuição dos Correios lá de Alegrete. O envelope continha 10 notas falsas de R$ 100. O envolvido tinha também R$ 150 em notas falsas na carteira, sendo uma nota de 100 e outra de 50. O preso foi indiciado pelo crime de moeda falsa e será encaminhado agora à penitenciária estadual lá de Uruguaiana, onde permanecerá à disposição da justiça. A gente não sabe ainda se esses indivíduos, e por isso que a gente dá essas notícias, porque são coisas semelhantes aqui à nossa região que já aconteceram, se esses indivíduos talvez não estão organizados com outros comparsas, outros membros desse crime, desse modus operandi aqui na região, e não tenham espalhado isso nos municípios, né? E esses indivíduos que fazem parte. Então, talvez lá de Uruguaiana, pelos Correios, chegasse a uma outra cidade e distribuíssem para o Estado. Então, a Polícia Federal também está sempre atenta a isso, é crime. Então, sempre que você desconfiar, não passe esse dinheiro, essa cédula, procure a polícia antes de fazer qualquer repasse de um valor que você não sabe se é real ou não, né? Fazendo brincadeira, mas se é verídico ou não. Perfeito. Falando agora sobre região, em específico sobre Entre Rios do Sul, porque o projeto Musicando Usina de Arte começou a ser implementado agora nesse último domingo, dia 27, e a gente traz para você um pouquinho do vídeo institucional de Entre Rios, né, que traz também a programação que começou ontem e se estende até agora, dia 1º de julho. Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Bela Arte, ENDI, Têxtil Oeste, Grupo DAS e Signor Supermercado apresentam Projeto Musicando, Usina de Artes, Centro de Cultura de Entre Rios do Sul. 10 anos, vivendo a cultura. De 27 de junho a 7 de julho, pelo YouTube e nas redes sociais. Confira a programação 10 anos em 10 dias.
Essa é a programação que vocês conferiram aí na telinha sobre o projeto lá de Entre Rio de Cultura, Usina de Arte e Vida. Essa apresentação da história do Centro de Cultura, sua relação com a comunidade e um passeio pela sua sede. As maiores informações vocês podem ali conferir no site do Jornal Bom Dia, onde a programação está completa, e também os links para você assistir a programação que começou dia 27, ontem, e vai até o dia 7 de julho. Para você que gosta de cultura e quer acompanhar também um pouco do que está acontecendo lá em Entre Rios do Sul, só acessar o nosso site que o material completo já está lá nas nossas matérias. Muito bem. Exatamente. A Thay vai falar de um projeto bacana, principalmente agora no inverno, né? Tá em proteção aos animais. Isso. Falando aqui então de região, agora falamos de Erechim, porque aqui em Erechim os acadêmicos de arquitetura e urbanismo da URI, eles estão desenvolvendo na disciplina de Projeto Integrador 3, com a professora Jéssica Maicon, o projeto Abrigo Amigo, em parceria com a ONG SOS Animais aqui de Erechim e também com o presídio estadual aqui da cidade. O objetivo da proposta é projetar e construir casinhas para cães e gatos resgatados pela ONG. Todos os meses, a ONG ela resgata em média de 30 a 50 animais de rua aqui no município. Esses animais eles vão para casa de voluntários de forma temporária, já que a ONG não possui uma sede própria. Porém, nesses espaços, os animais precisam de casinhas, né? Para que eles fiquem melhor acomodados e também protegidos agora, principalmente no frio. Então, eles estão fazendo essas casinhas também, que elas vão ser destinadas para bairros, né? Onde vários moradores alimentam e cuidam desses animais de rua. É uma iniciativa muito bacana, né, Dani? Inclusive, a gente tem algumas fotos aí que o pessoal de casa está vendo, né? Desse projeto, que é bem interessante, né? E o legal, né, tá aí trazer essas informações é que os acadêmicos eles criaram essas casinhas tanto simples quanto também umas de maiores execuções para portes de cachorro pequeno, médio e grande também, né? É importante reforçar também que essa parceria foi realizada entre os acadêmicos e também vai ter a execução realizada pelos apenados do regime fechado do Presídio Estadual de Erechim, que em contrapartida recebem a remissão da pena em um dia para cada 3 dias trabalhados. Os detentos constroem as casas com materiais alternativos que geralmente seriam descartados por não serem úteis para os outros tipos de construções, como madeiras de demolição, provenientes de forros velhos ou outras estruturas, como pallets, partes e telhas, entre outras. Um projeto que é muito importante para a nossa cidade, né, Thay? Não só no sentido de trazer um pouco mais de conforto para esses cachorros, né, esses gatos, que a gente está vivendo esses últimos dias extremamente frios aqui na nossa região. Verdade. Então, que bom que os acadêmicos conseguiram fazer um projeto como esse, que também os detentos aí podem auxiliar, né, já que para ser uma ressocialização de um sentido que venha a ser benéfico para a sociedade, em específico para os animaizinhos, né? Exatamente, a gente sabe também que esse problema, né, dos animais nas ruas, principalmente nos bairros, ele é bem recorrente. A gente acompanha bastante diferentes animais, tanto gatos quanto os cachorros ali. Então, é uma iniciativa bem interessante que aí vai reduzir também bastante, né, o nível desses animais na rua. Bem interessante mesmo. Perfeito. Quem nos acompanha lá de Mato Grosso, cidade de Sinop, a Tiógene Terres, obrigado pela sua participação. A Miriam Tomás, também quem está mandando bom dia aqui pra gente, a Juliana Lima, obrigado pela participação de todos vocês. Vamos falar de auxílio emergencial agora, Taine? Isso, exatamente. Então, nesta segunda-feira, né, os beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social terminado em 8, eles recebem hoje a terceira parcela do auxílio emergencial deste ano. Os recursos eles podem ser movimentados por meio do aplicativo da Caixa, por quem recebe pela conta Poupança Social Digital ou também sacados por meio do cartão Bolsa Família ou do cartão Cidadão. Na quarta-feira, né, nesta semana, a Caixa ela vai concluir o pagamento da terceira parcela para os participantes do Bolsa Família. O recebimento dos recursos segue o calendário regular do programa social, pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Essa terceira parcela, ela começou a ser depositada ainda no dia 17, conforme o dígito final do número de inscrição social. Então, você que recebe esse auxílio, né, que tem o número terminado ali, o número de inscrição social terminado em 8, já pode sacar, então, a partir de hoje, a terceira parcela do auxílio emergencial. Perfeito. A Dani tem mais uma notícia em relação à região ou outro assunto, Dani? Falando agora sobre a questão de Erechim voltado à saúde, porque a Unimed Erechim está em contagem regressiva para os seus 50 anos.
Saúde, inovação, transformação e cooperativismo, palavras que transmitem um grande significado, principalmente para a primeira Unimed do Rio Grande do Sul, que iniciou sua caminhada em 5 de outubro de 1971. São 5 décadas ao lado da comunidade regional. E neste domingo, dia 27, ontem, iniciou então a contagem regressiva de 100 dias para esse seu aniversário. Ao longo deste ano, em alusão aos 50 anos, a Unimed Erechim está desenvolvendo diversas ações para registrar esse momento em sua história. Uma delas é a campanha Sua História, Nossa Vida, que visa homenagear todos os públicos com os quais a cooperativa médica se relaciona. Médicos, clientes, colaboradores, prestadores de serviço, fornecedores, instituições parceiras e também a sociedade. Além também de lançar uma websérie e um livro que fazem alusão a esses 50 anos de história, que é um marco tanto aqui para Erechim também, quanto para a região, porque a gente tem a noção de quanto a Unimed é importante, né, e vem trazendo vários benefícios para a nossa comunidade erechinense. Muito bem, vamos falar em relação agora à previsão do tempo, com imagens do centro aqui de Erechim, da janela do prédio do Bom Dia. Tá aí, então, tempo bastante nublado, temperatura por volta de 11 graus. Gente, essa segunda-feira tem previsão de chuva congelada e queda de flocos de neve aqui no Rio Grande do Sul. Os fenômenos podem atingir o estado ainda na manhã de hoje, tá? Santo Augusto e Palmeira das Missões, inclusive, registraram as menores temperaturas ao amanhecer com 1 grau. Tá, a gente tem algumas cidades que podem registrar, então, esse fenômeno, como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Gramado, Lagoa Vermelha. Tem todas as informações também lá no site do Jornal Bom Dia. Mas o importante é a gente ressaltar que na região norte do estado gaúcho, há previsão de chuva para toda essa região, inclusive no extremo sul do estado. Nas demais regiões, o tempo deve ficar firme, mas com temperaturas baixas. A gente tem, então, para Erechim, tempo instável com chuvas isoladas, máxima de 8 graus. E amanhã, Tayane do Carmo? Bom, amanhã aqui, de acordo com a SOMAR Meteorologia, a gente tem previsão de geada aqui em Erechim, pelo menos, né? Mínima de menos 1 grau, máxima de 8 e não chove, né? Nem na terça e nem na quarta. Hoje ainda pode chover, assim, uma chuva bem rápida, passageira, né? Tem a previsão aqui de 2 milímetros, mas não é considerado uma chuva volumosa, que pode vir mais à tarde, né? Então hoje realmente é um tempo, assim, mais nublado, com muito frio, né? E as máximas não sobem tanto, realmente é o frio o destaque desta segunda-feira. Exato. Para quem gosta de frio, eu gosto de frio. Tem gente que não gosta, né? A maioria dos nossos colegas aqui do Jornal e TV Bom Dia, eu acho que não gosta do frio. Mas, enfim, a gente não vai ter só apenas amanhã previsão de geada, tá? São 3 dias consecutivos para essa semana, é o que indica a previsão do tempo. E ao longo da semana, né, tá aí, a gente também vai destacando mais em relação ao tempo, que sempre pode ter mudanças em relação as mínimas e máximas e também a previsão de chuva. Tem mais comentários aqui conosco, né, Thay? Exatamente, aqui temos... Aqui tem um comentário do Oséias Esperoto. Eu queria saber sobre as casas do sorteio da Prefeitura, se as pessoas sorteadas conseguiram e como está as pessoas suplentes das casas sorteadas. Está aí uma informação que a gente pode trazer amanhã, né? Para você, já fica o convite para você acompanhar o Café Bom Dia de amanhã, que a gente vai atrás dessa informação e amanhã a gente atualiza, né? De como fica, né? Se a gente tem mais informação em relação aí às casas dos sorteios, gente. Perfeito. Dani, tem mais alguma notícia? Para hoje não. Então, a gente já se despede, né, dessa segunda-feira, deixando para vocês nosso desejo de uma ótima segunda. Muito obrigada pela companhia de vocês. A partir das 10 horas, vocês podem, então, ouvir novamente o Café Bom Dia em formato podcast na nossa rádio aqui do jornal, que é o www.radiobomdia.com ou diretamente no nosso site, www.jornalbomdia.com.br. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada a vocês, gente. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Nata, também. A você de casa, obrigada pela companhia. Amanhã estamos de volta com mais informações e também mais Café Bom Dia. Eu sempre lembro que o pessoal de casa pode continuar participando aqui conosco. Então, como vocês mesmos mencionaram muito bem, amanhã a gente retorna nesse mesmo horário, terça-feira, com previsão de geada, inclusive. Então, haja casaco para aguentar e saúde também esse inverno. Obrigado, gente. A você de casa também. Até amanhã.